Minha amiga e meu amigo, eu me lembro como se fosse hoje, quando Trump ganhou as eleições e tomou posse como presidente dos Estados Unidos, diante dos rumores que existia que aquela administração, a administração Trump, iria sancionar Alexandre de Moraes e outros ministros. Logo, esses mesmos ministros do Supremo Tribunal Federal brasileiro correram para fazer chacotas, piadas, galhofas. Piadas do tipo, agora que Trump ganhou as eleições, vamos ver quem vai ser o primeiro sancionado. Alexandre de Moraes, se caçarem o seu visto, isso o Flávio Dino falando. Você não precisa ir para os Estados Unidos. Pode ir lá no Maranhão, porque lá você vai ser bem recebido. Vimos também o Alexandre de Moraes falar que ele só temia decisões do governo americano se um porta-avião atracasse no Rio Paranoá, no Lago Paranoá, melhor dizendo, um lago que tem lá em Brasília. Olha o nível de deboche e chacotas. E eles vieram assim, ao longo desse tempo, fazendo galhofas, pagando para ver, não acreditando naquilo que o governo Trump havia prometido, que iria sancionar autoridades brasileiras por causa dos arroubos, por causa da censura, por causa da perseguição contra empresas e cidadãos americanos. Pois bem, durante uma participação na Comissão de Relações Exteriores da Câmara Americana, o secretário de Estado, Marcos Rubio, secretário de Estado americano, perguntado, ele respondeu que o governo já está estudando sanções contra o ministro Alexandre de Moraes. E essa sanção que foi mencionada foi a Lei Magnitsky. E essa lei ela é dura contra as pessoas sancionadas. Ela é aplicada contra autoridades que promovem censura, que promovem ataques à democracia, sobretudo ataca os direitos humanos. Pois bem, depois dessa fala do Marcos Rubio, que foi a primeira manifestação pública e expressa de um membro do governo americano, baixou o desespero no Supremo Tribunal Federal, sobretudo no ministro Alexandre de Moraes. Ao ponto dos ministros recorrerem a Lula pedindo socorro, pedindo para que ele faça algo para tentar impedir o governo americano de sancionar o ministro Alexandre de Moraes e outras autoridades brasileiras pelas razões as quais já foram mencionadas. Lula, através do Itamaraty, disse que que repudia essas medidas, essas futuras medidas, e que isso é um ataque à soberania brasileira. Não, senhoras e senhores. Isso não se trata de ataque à soberania brasileira. Isso é aplicação de lei não contra o Estado brasileiro, mas sim um indivíduo, a princípio, o ministro Alexandre de Moraes. O que Lula precisa entender é que ataque à soberania é o que o seu amigo de ideologia, ditador sanguinário e corrupto Nicolás Maduro fez. Na ânsia de querer invadir um país vizinho, a Guiana, ameaçou passar pelo Brasil para chegar até lá, e isso sem autoridade do governo brasileiro. Isso sim é um ataque à nossa soberania. Eu tenho visto o governo, através da AGU, através do Itamaraty, fazer algumas manifestações nesse sentido, com claro objetivo de querer blindar Alexandre de Moraes, outros ministros e outras autoridades que são alvo
e estão na alça de mira do governo americano. Aí eu pergunto, Alexandre de Moraes não é um machão? Os ministros do Supremo não são os machões que tudo podem, que tudo fazem? Por que agora estão pedindo arrego? Por que agora estão rosnando, melhor dizendo, por que agora estão miando como um gatinho, se até ontem rosnava como leões? Sobretudo, em cima de pessoas inocentes que não têm o poder de se defender. Olha só, senhoras e senhores. A colunista e blogueira Mônica Bergamo relatou em sua coluna que os ministros estão falando que possíveis sanções contra Alexandre de Moraes são inadmissíveis e que isso pode provocar a solidariedade da Suprema Corte em torno do ministro Alexandre de Moraes. Olha, senhores ministros, o governo Trump não vai voltar atrás de sua decisão, já está decidida, é questão de honra e, acima de tudo, justiça em face do que o ministro Alexandre de Moraes fez, corroborado por outras autoridades. Porque os senhores acham mesmo que essas manifestações vai fazer a administração Trump abortar os seus planos? Os senhores acham mesmo que o Trump vai ficar com medo dos senhores? Não vai ficar. O Trump, o governo americano, está acostumado a sancionar líderes de países como Vladimir Putin, da Rússia, que tem no seu estoque 6.000 ogivas nucleares. A administração Trump e o governo americano estão acostumados a sancionar ditadores ao redor do mundo como Xi Jinping da China, que tem 650 ogivas nucleares. Porque queria temer Alexandre de Moraes, que não tem sequer cabelo ou juízo. Senhores ministros, a melhor coisa que os senhores podem fazer nessas horas é ficar quietinho no canto. Porque essa briga trata-se, no primeiro momento, de Alexandre de Moraes com o governo americano, a administração Trump. Se os senhores insistirem em querer fazer essas manifestações patéticas, acreditem, os senhores também vão se transformar muito mais em alvo do que já são. Aliás, o governo americano não está de olho só no Alexandre de Moraes, em muitos outros ministros nessa corte, que corroboraram, que endossaram todos os seus atos ilegais e autoritários. Então, as possíveis medidas do governo Trump contra Alexandre de Moraes, a esposa do mesmo, alguns outros ministros e outras autoridades que corroboraram com toda essa desordem, é muito bem-vinda. Já que no Brasil não tem justiça, que clamamos a Deus que venha a justiça de fora. Mas que venha. Basta saber que o ministro Alexandre de Moraes, ao longo desses anos, fez muita maldade. Muita maldade. Por causa dele, nós temos jornalistas autoexilados. É o caso de Alan dos Santos, Rodrigo Constantino, Paulo Figueiredo, Lacombe, Oswaldo Eustáquio e tantas outras pessoas mais, como cidadãos comuns, que tiveram que fugir para a Argentina para não ser preso aqui no Brasil por ordem do ministro Alexandre de Moraes, sob condenações com penas pesadas de crimes que não cometeram. A morte do Clezão. Clezão morreu pedindo socorro através dos seus advogados, através da Procuradoria-Geral da República, e esse mesmo ministro,
Alexandre de Moraes, por maldade e perversidade, não atendeu às solicitações médicas que pedia para colocar o Crezão em liberdade condicional, prisão domiciliar, porque corria risco de perder a vida. Moraes ignorou. Crezão perdeu a vida. E alguém precisa pagar pela perda da vida do Crezão, porque ele estava sob a custódia do Estado. E o risco desse acontecimento havia sido alertado com bastante antecedência, mas ignoraram e deu no que deu. Nós estamos vendo uma dona de casa honesta, que não tem nenhuma ocorrência policial registrada em seu nome, nem de perda de documento. Uma mãe de 2 filhos, uma cabeleireira, condenada a 14 anos de prisão por ter escrito com batom ou numa estátua a frase "perdeu mané". 14 anos de prisão. E esse bonde foi tocado por quem? Alexandre de Moraes, seguido por outros ministros, Luiz Fux e outros. Olha essa onda de perseguição a adversários políticos. Prisão, processo, cassação de mandato, transformação em inelegíveis, de líderes políticos da direita, só da direita, ninguém da esquerda. Tudo isso orquestrado pelo ministro Alexandre de Moraes, que manda prender, que manda multar, que manda processar, que manda botar tornozeleira, que acolhe inquéritos policiais suspeitos para colocar no cárcere pessoas que sabidamente são inocentes. Exemplo, Felipe Martins. Então, senhoras e senhores, a situação em que vivemos é desesperadora, é o avesso do avesso do avesso. E o senhor ministro Alexandre de Moraes provoca todo esse caravançará, ou seja, bagunça, desordem na República. O país está de ponta cabeça. Democracia aqui não há. O que nós estamos vivendo é uma tirania, ou seja, uma ditadura de togas por causa de um ministro Alexandre de Moraes, que inevitavelmente será punido. Ele, a esposa e os seus colaboradores. E que seja assim. Ele precisa pagar pelos seus atos e pagar a altura de tudo que fez. De tudo que fez. Eu até diria, senhoras e senhores, que essas manifestações de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal e até mesmo do governo Lula, é uma cortina de fumaça, é um jogar para a plateia, é uma encenação, porque no fundo, acredito eu, que eles querem que o ministro Alexandre de Moraes se lasque. E por quê? Ele é pesado, ele é inconsequente, ele age de forma irresponsável, tabanada, expondo um sistema do qual ele faz parte e que tem a missão, aparentemente, de defender, mas acaba expondo. E eu entendo que os ministros, por não poder entregar-lhe a cabeça, porque os ministros todos, um sabe dos bons feitos e os maus feitos um do outro, então fica assim, endossando o que ele faz, mas no fundo querendo que ele se lasque, que ele caia, para que eles possam não mais ter que defendê-lo quando a sua atitude é indefensável. E é. A Lei Magnitsky está vindo para rasgar a Alexandre de Moraes de A a Z. Não só ele, como esposa e pessoas próximas. A Lei Magnitsky, ela tira dele o visto, não poder viajar para os Estados Unidos, tira dele o poder de ter uma conta bancária. Se não tem a conta bancária, não tem um cartão. Se não tem cartão, não tem sequer como receber o seu pagamento de ministro, que é pago
pelo Banco do Brasil porque não tem uma conta. Não vai poder viajar, não vai poder, com o seu nome, ter uma rede social, não vai poder ter um cartão. Uma vida em glória e sem sentido sobre essa merecida punição. Não vai poder fazer negócio com empresas americanas ou cidadãos. Aliás, esta punição que está por vir, que vai acertar em cheio o ministro Alexandre de Moraes, tem algumas coincidências, tem alguns métodos semelhantes aos que ele usa contra as pessoas que ele julga, ou seja, suas vítimas. Olha o que ele está fazendo com Felipe Martins, comprovadamente inocente, está em liberdade condicional e prisão domiciliar, presos comuns de alta periculosidade, quando tem que se apresentar à justiça, é uma vez a cada 60 dias ou uma vez a cada 30 dias. Felipe Martins está determinado por Alexandre de Moraes a se apresentar uma vez toda semana no fórum da sua cidade. Não pode trabalhar, não pode produzir, certamente está vivendo de favores. Esse mesmo Alexandre de Moraes condenou um caminhoneiro a 12 anos de prisão, e esse caminhoneiro, para não ser preso, fugiu nos atos do 8 de janeiro. Ele foi entregar um carro em Brasília, curioso, foi ver as manifestações justamente no dia 8. Foi preso, depois posto em liberdade, julgado e condenado a 12 anos. Resolveu fugir para não ser preso. Esse caminhoneiro tem 6 filhos. A esposa, uma funcionária pública. O que Alexandre de Moraes fez? Mandou bloquear as contas dessa senhora pelo simples fato de ser esposa desse patriota. Com 6 filhos. Hoje, essa senhora vive de favores porque não tem acesso ao seu salário, que se encontra bloqueado pelo Alexandre de Moraes pelo fato de ser esposa desse patriota. Então, senhoras e senhores, eu estou dando aqui 2 casos, mas são centenas deles. Essas prisões que Alexandre de Moraes determinou nos atos do 8 de janeiro, que tem a esdrúxula acusação de tentativa de golpe, onde centenas e centenas de pessoas estão presas, condenadas com penas absurdas, teve as suas vidas destruídas, saúde destruída, os seus nomes, negócios destruídos. Alguns, exemplo, Crezão, repito, perdeu a vida no cárcere. Alexandre de Moraes se comove? Não. Ele sempre dobra a aposta. E por que ele vem fazendo toda essa maldade? E por que ele vem fazendo toda essa inquietação na sociedade brasileira? É que ele contava com uma coisa que não aconteceu. A vitória de Joe Biden, a reeleição como presidente dos Estados Unidos. Se Joe Biden ganha, ele ia continuar tratorando todo mundo leve, livre e solto, fazendo o que bem quisesse, quando e como quisesse, e com quem quisesse. Mas o jogo virou. As eleições deu Trump ao invés de Joe Biden, como ele esperava. E agora está tendo revés. Está tendo revés. Ditadores, tiranos ao redor do mundo nunca tiveram final felizes. Aonde está Adolf, o líder nazi da Alemanha? Aonde está Benito Mussolini, o líder fascista da Itália? Aonde está o tirano corrupto Nicolau Ceausescu da Romênia? Onde estão Saddam Hussein? Onde está Saddam Hussein, tirano do Iraque? Muammar Gaddafi, o tirano da Líbia? Senhoras e senhores, eu poderia citar aqui
uma infinidade de tiranos que tiveram um final feliz e não conseguiria citar infelizes, e não conseguiria citar 2, 3 nomes de alguém que morreu de velho e que morreu feliz. Todos tiveram um final desgraçado. E é assim que todo tirano tem, um final desgraçado. E eu acredito que não se trata de desejar ou não desejar, é prever. Eu acredito que o final de Alexandre de Moraes não será bom. Essas punições que ele vai tomar, e que são inevitáveis, já é dado como certo, vai fazer com que seus velhos parceiros o abandonem. A Rede Globo já está aí, fazendo matérias, condenando o seu comportamento, como a gente pôde ver nesse último dia 21, um comentário do jornalista Guga Chakra na Globo News, condenando as decisões, as perseguições, as censuras e outros arroubos autoritários praticados pelo ministro Alexandre de Moraes. Vai ficar só. Vai ficar só. Vai ser abandonado. Porque ninguém, absolutamente ninguém, vai querer ir para o buraco junto com ele. Lembra aquela frase que Fux cravou num determinado dia? Mexeu com um, mexeu com todos, em relação aos ministros do Supremo Tribunal Federal? Vai deixar de existir. Vai deixar de existir. Esse mexeu com um, mexeu com todos, é discurso quando tudo vai bem, quando o bicho pega, é cada um para si e Deus para todos. Então, senhoras e senhores, é isso. Alexandre de Moraes está pagando pelos seus males, está colhendo o que semeou. E não adianta o seu Lula, volto a repetir, querer distorcer a realidade dos fatos, dizer que essas possíveis punições é um atentado à soberania, porque não é. Quem está sendo sancionado não é o Estado brasileiro, é um indivíduo que cometeu crimes aos olhos do governo americano, ministro Alexandre de Moraes. Por enquanto, o que está sendo punido não é o Estado, é um indivíduo. Assim sendo, não se trata de desrespeito à soberania. Ainda que o ministro Alexandre de Moraes fala que ele é o Estado, que o Supremo é dele, que ele é o cara. O governo americano veio para mandar o recado, vai mandar, vai pegar Alexandre de Moraes para Cristo, para servir de exemplo para outros tiranos aqui no Brasil e ao redor do mundo, mas muito em especial na Europa. A coisa mais sábia que as autoridades podem fazer nesse momento é descolar de Alexandre de Moraes. Qualquer gesto que associe a ele vai levar a pessoa a ser alvo de sanções também. Nesse exato momento e daqui para frente, Alexandre de Moraes é igual ao carvão. Aceso, queima. Apagado, suja. Assim sendo, deve ser evitado, de preferência abandonado por completo.